A PEC da blindagem é um tapa na sua cara de mão aberta. A PEC da blindagem simplesmente não faz sentido. A argumentação de que os políticos estariam se protegendo do Supremo é falsa e nojenta no último nível. Em primeiro lugar, porque você já tem na Constituição a proibição de que deputados federais e senadores sejam presos. Vamos lá. Artigo 53. Segundo, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Traduzindo esse trecho, a diplomação é um ato ocorrido um pouco antes da posse, em que os políticos provam que estão regulares para serem empossados, que são eles mesmos, etc. Quando é expedido o diploma. O parlamentar já ganha uma proteção, não podendo ser preso, a não ser que seja pego em flagrante, ou seja, cometendo crime e que esse delito seja previsto como inafiançável no caso: racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Sim, eu sei, o STF, desde a década passada, afrouxou essa proteção, coitadinhos, permitindo que políticos sejam presos no caso de prisão. Cautelar é uma prisão feita antes da condenação definitiva, para impedir fuga, destruição de provas, danos à ordem social e econômica, coação de testemunhas, Ainda assim, é um absurdo esse tipo de coisa. Mesmo que o Supremo tenha relaxado um pouco essa proibição, convenhamos, em geral, o político não vai preso. Sem falar que a questão vai à casa legislativa do parlamentar Câmara dos Deputados ou Senado Federal. E lá é decidido se ele fica preso mesmo ou não. Seguindo pro terceiro, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Não entendeu? Parece piada, mas o Congresso pode paralisar um processo penal contra um parlamentario. Sei que existe o argumento de que a Constituição foi feita na década de 1980, com o país saindo da ditadura militar, e havia um medo, até certo ponto razoável, de que parlamentares ficassem desprotegidos perante o executivo. Mas essa realidade não aconteceu e passou do tempo de mudarem esses dispositivos. Não protege os parlamentares do autoritarismo, protege eles da cadeia. A PEC da blindagem resolve isso? A resposta é um redondo. Não. É a mais genuína palhaçada que pode existir, projetada para expandir o foro privilegiado nesse caso. Quem é julgado originalmente pelo Supremo, logo de início, sem recurso, algo bem questionável, já que a maioria dos países não tem tantos políticos abraçados por foro privilegiado quanto o Brasil. De quebra, querem instituir na Constituição o voto secreto para esses casos de não querem enfrentar o maligno Supremo, querem se safar na cara dura, sem sequer sabermos quem votou para livrar o pescoço do amiguinho. É uma grande palhaçada e ilustra bastante a mentalidade da classe política brasileira de sugar. Como uma sanguessuga que quer comer, quer sugar o quanto pode. Nenhuma novidade. Nada de novo sob o sol. Mas às vezes esse tipo de coisa fica escandalosa demais até para os padrões tupiniquins. Os políticos estão com medo do STF? Eu tenho uma solução bem mais simples e ética. Diminua o número de políticos sujeitos ao foro privilegiado. Assim, a maioria vai para a justiça comum na primeira instância. Entenda, eles não querem proteção do Supremo, querem a blindagem, na maior cara de pau. Políticos que inspiram o mais absoluto nojo, mais absoluto asco. Muitos aí que se vendem como defensores dos frascos e comprimidos, batem no peito. Querem defender o cidadão de bem, estavam lá, lambendo as botas e votando para aprovar essa PEC, incluindo lideranças partidárias dentro do foro privilegiado. Aliás, se estão com medo do STF, por que motivo ampliar o foro dos políticos julgados pelo Supremo? Gente que gosta de apontar dedo, falar as maiores loucuras relacionadas à segurança pública, mas na hora de se blindarem, aí querem aprovar todos os instrumentos jurídicos possíveis e imagináveis pelo homem moderno. Sem exceção, se havia uma preocupação que talvez com a redemocratização, os parlamentares não estariam seguros
Enfim, se havia uma certa sombra do autoritarismo na década de 1980. A questão é que você não teve um novo golpe de Estado por parte das Forças Armadas. Alguém poderia argumentar, mas o Supremo tem os seus excessos. Blá blá blá. E eu concordo em gênero, número e grau. Qual a proposta? Transformar o Supremo em uma corte exclusivamente constitucional, como já ocorre em vários países? Instituir mandatos, como já ocorre em tantos outros países? Não, é manter como está e proteger político mesmo. E o que o povo vai fazer? Quase nada. Brasileiro ama ter político de estimação. A cultura asquerosa do político brasileiro é ser uma pessoa burra, malandrona, sem o mínimo de dignidade com os mais necessitados no nosso país, sem valorizar a erudição, a distinção de modos refinados. Em resumo, o povo elege com gostos os tipos mais idiotas, incompetentes e canalhas. E por que a PEC não foi para frente? Porque, apesar de boa parte dos políticos quererem, viram que pegava mal. O povo gosta de ser humilhado, mas até o sadomasoquismo do eleitor brasileiro tem limites. Não dá para esperar outra coisa de sanguessugas. Por isso peço que você, que vai votar, aprenda a cobrar político, não idolatrar. O político ganha muito bem e tem assessores e recursos para servir o povo, não para ser exaltado como bezerro de outro. O político não é seu amigo, é seu representante. Por isso cobre ele como tal.